Olá, eu sou André Lima, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou entrevistar Andresa, que vem participando do programa Mente Próspera, vem trabalhando questões de prosperidade e algumas mudanças foram acontecendo na vida dela e eu quis conhecer ela um pouquinho melhor para saber que mudanças são essas, né, e como foi que essas mudanças aconteceram. Então, para você que está interessado em ter mais prosperidade, eu acho que essa entrevista vai ser bem esclarecedora. Você vai entender melhor como é que se trabalha internamente para mudar a vida por fora. Olá, Andresa, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui. Olá, André, muito obrigada a você. Gratidão por essa oportunidade. Legal, muito bom. Prazer estar aqui também, estar conversando e você participou do programa, tiveram algumas mudanças na sua vida. A gente vai conversar sobre isso durante a entrevista, mas primeiro eu queria saber o que é que você faz e onde é que você mora. Eu sou empresária, né, do ramo de imóveis planejados. A gente tem uma marcenaria de Land Imóveis aqui em Contagem, Minas Gerais. Legal, muito bom. Há quantos anos você tem essa empresa já? Quanto tempo? Desde 2009. A gente começou com ela em horário, vamos dizer assim, conciliando, né, a empresa com o nosso trabalho na empresa, na organização com a empresa. E em 2009, o próprio negócio conseguiu nos retirar das outras organizações e a gente começou a focar totalmente no nosso negócio, a partir de 2012. Legal, então. E me conta uma coisa, como foi que você conheceu o meu trabalho? Ah, essa pergunta é muito boa, André. Eu tinha muito problema com a questão de organizar as tarefas no dia a dia e conseguir cumpri-las. Então, eu acordava todos os dias muito empenhada, fazia minha agenda, listinha item a item do que eu tinha que fazer. E durante o dia eu fazia tudo menos aquelas atividades. Então, eu costumo dizer que eu fazia certas coisas ao invés das coisas certas. E isso me deixava, era maior que eu não conseguia controlar essa coisa em mim. Então, o que acontecia? Eu procrastinava tudo que eu tinha para fazer e, óbvio, eu não tinha resultado no final do dia. O dia acabava e eu ficava muito angustiada. Então, eu comecei a procurar na internet alguma coisa sobre procrastinação, para eu me curar, para melhorar, dicas, essas coisas. E eu cheguei até você por um vídeo que eu encontrei seu na internet, falando sobre procrastinação. Quem postou foi o Érico Rocha, se eu não me engano. É o Érico Rocha, é esse o nome dele mesmo, né? Isso, é. Então é isso mesmo, ele postou um vídeo você falando sobre a procrastinação. E no vídeo você fala das atividades que a gente deixa, né? Que ele se sente mal, e aquilo era como se eu estivesse falando no vídeo. Eu, assim, tive identificação total. E essa foi a porta de entrada para eu te conhecer. A partir daí eu comecei a pesquisar seu trabalho, frequentar o seu site e eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre todas as coisas de autoestima que tinha no seu site, fez muito sentido para mim. Foi o clique assim, sabe? É isso. Então, o meu problema não está lá no financeiro, ou né, eu não saber administrar meu dinheiro, não estar poupando. Meu problema está aqui, ó, nessas questões de autoestima que ele está falando. Legal, interessante isso. E me conta uma coisa, e por que você se interessou no tema da prosperidade depois, né? Você me conheceu, aí, por quê? Estava passando por alguma dificuldade, algum problema, ou só queria melhorar o que você já tinha? Na verdade, eu passava por um imenso problema. Eu percebi no questionário raio-x que você passa para nós do curso que, na verdade, a minha prosperidade ela sempre foi muito incerta. Mesmo nos períodos da minha vida em que eu ganhava melhor, vamos dizer assim, né, que o meu salário oscilou um pouco positivamente, eu ainda assim estava muito embananada. E o que aconteceu é que em 2008 eu tive um negócio, eu fali totalmente, eu fali todos os meus recursos, acabou com o meu cartão de crédito, acabou com o meu crédito no mercado, acabou com a minha paz de espírito, eu tinha pesadelo com isso. Eu voltei para o mundo corporativo, e aí eu comecei pelo menos respirar nas questões, vamos dizer, financeiras do dia a dia, as minhas contas básicas, né, de sobrevivência. Até me estabilizar um pouco mais nessa questão de ter um dinheirinho na organização. Nós montamos no ano de 2009, Em 2009 você montou o quê? nós montamos a marcenaria, a Giland Móveis. Tá. E nós montamos paralela ao nosso trabalho na organização.
E a gente ficou com ela paralela até 2012, quando não tinha mais jeito. Minha situação era, ou a gente abria mão da empresa, ou a gente abria mão do nosso emprego. E a gente decidiu abrir mão do emprego, porque empreender sempre foi um sonho para mim. Tanto que eu já tinha falido em 2008 tentando empreender. Mas aí eu ainda tinha resquícios das dívidas de 2008, que aliás eu ainda tenho. Há pouco tempo agora que eu negociei, dentro do Mente Próspera. Mas a questão, André, é que mesmo com a nossa empresa, nós viemos pagando as coisas, né, fazendo o básico, arroz com feijão ali no dia a dia, e em 2014 a coisa piorou. Em 2014, antigamente eu achava que era a Copa, que era a inflação, que era o ano da política, que eu pensei, não é possível. Em 2014 a gente conseguia fazer o suficiente só para manter a empresa aberta, e muitas dívidas, às vezes atrasava funcionário, atrasava muita coisa, atrasava coisas assim, a nossa energia elétrica da empresa chegou a ser cortada. Assim, o bicho pegou mesmo em 2014. Foi o que me fez procurar por alguma coisa, por essa sede de buscar alguma coisa para entender o que acontecia, porque eu trabalhava muito, André, e eu não conseguia resultado. E aí eu arrumava tantos clientes, eu desenhava tanto, e aí muito projeto, eu mal dormia de tanto que eu trabalhava, e eu tentava fechar as vendas. Quando estava chegando próximo de fechar a venda, o cliente falava, Andresa, vamos dar um tempo porque aconteceu isso e aquilo. Não, Andresa, eu gostei muito do projeto de vocês, é com vocês que eu vou fechar, mas surgiu um imprevisto assim, eu vou resolver primeiro, depois eu volto a te procurar. E eu só ficava naquela angústia, não, fulano vai fechar, fulano vai fechar. E aí, e não fechava, e eu precisando de dinheiro, e a coisa, às vezes, conta só vencendo, e eu sem dormir à noite, porque eu ficava muito ansiosa, e as atividades que eu colocava para fazer durante o dia eu não conseguia fazer, porque a bendita da procrastinação não me deixava fazer. Então, tudo estava ruim, André. Tudo, entende? Uhum, entendi. E aí foi quando você viu o programa, foi isso? Foi quando você soube do programa? Aí eu soube, eu já estava acompanhando o seu site, e eu vi alguns depoimentos sobre o seu programa, e eu já tinha até mandado e-mail lá para a sua equipe perguntando quanto que teria novamente. Eles me falaram que estava fechado. Mas assim, eu mandei e-mail porque eu queria muito ter uma solução, mas André, eu não tinha recursos financeiros. Isso que eu ia perguntar, né? Então o programa ele não é um investimento muito baixo, né? Não é muito barato. E aí, como é que foi? Você ficou com medo? Medo, André. Foi um marco na minha vida. O programa, eu fiquei acompanhando os vídeos, né, que você coloca no ar, e aquilo para mim era uma rotina, eu já acordava ansiosa para ver o vídeo. E aí eu peguei e falei, eu preciso fazer esse programa de qualquer jeito, porque o marco vai ser, eu acreditava, foi o meu cipó salva-vidas. Eu acreditava que o programa teria que fazer alguma coisa por mim, porque eu já tinha feito tudo que eu poderia, né, dentro das minhas possibilidades. E então eu comecei a acompanhar o programa e falei, gente, mas eu preciso agir. E André, eu gravei um vídeo nivelizando como se eu tivesse feito o programa já e obtido outros resultados que não eram aqueles que eu tinha. E aí no final do vídeo eu comentei, falei, gente, isso é só uma visualização, na verdade a minha situação é essa, e contei tudo de ruim que estava acontecendo, documento de carro atrasado, meu apartamento com 7 prestações atrasadas. Eu acordava de manhã olhando se a internet ia estar funcionando, se a luzinha ia estar acesa em verde ou vermelho, se eu tinha cortado meu serviço. Então, assim, era uma situação muito angustiante, mas eu tive um passo de fé. E eu tive que fazer uma ação. Eu não tinha um dinheiro, eu não tinha um cartão de crédito que pudesse passar o valor, e eu não tinha o que fazer. Então, o que eu fiz, André? No período que você dá, que é a semana que abre o curso, eu fiz uma lista de amigos, 10 amigos meus, que são os amigos mais próximos. E aí eu peguei e ligava, passei um óleo, né, de peroba no rosto, e liguei para esses meus amigos. Às vezes dava para falar, às vezes não dava, eu entendia como sinal de que não ia dar certo e pulava para o próximo. E assim eu fui ligando para os meus amigos. Só que nenhum estava dando, André, e aí estava quase fechando o programa, e eu tinha uma venda boa para fechar. E falei, gente, pelo menos eu tenho uma venda. Se essa venda fechar antes, eu consigo comprar o programa. E aí a venda não fechou. O cliente nem quis ver o projeto. Eu fechei com um amigo do fulano. Ou seja, foi assim, até a falta de respeito comigo, e eu fiquei mais desesperada. Mas aí continuei visualizando, fazendo FT, que eu tinha feito o programa, por mais que eu sentisse medo de fazer o programa, eu estava ali, eu fui fazendo FT, todo dia eu fazia FT para fazer o programa.
E aí, no último dia, um amigo meu, que era um dos que eu tinha contactado, falou assim, Andresa, eu lembrei de um cartão que eu nunca usei. E aí eu vou olhar para você. Se esse cartão tiver o limite que você precisa, eu te empresto ele sem problemas. Porque o outro cartão dele, a mãe dele tinha usado com a irmã, então não tinha limite. E aí, André, aconteceu o incrível. Ele ligou lá na operadora, o crédito que faltava, que tinha, o limite de crédito do cartão era exatamente o valor que eu precisava do curso. Nem um centavo a mais. E aí eu fiz, né? Peguei o empréstimo, fiquei com aquela sensação, não vou conseguir pagar, porque as coisas estavam, né, realmente faltando em pequenos detalhes, eu fiquei com medo de não conseguir pagar. Mas foi um passo de fé. E foi muito importante no processo, porque acho que exatamente o fato de eu não poder arcar me fez pensar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não tenho uma solução, eu não consigo pagar por uma solução. Eu não estou conseguindo atrair as pessoas certas para me ajudar nessa solução. Então, já que agora eu tive essa chance, eu vou mergulhar fundo, eu vou fazer esse curso com o melhor que eu puder. Legal, que bom, que bom. Interessante isso, né? Eu nunca recomendo que as pessoas façam isso não, né? Que peguem um cartão emprestado e tal, mas algumas pessoas acabam fazendo isso e deu tudo certo, né? Que bom. Tudo muito certo. Eu sou eternamente grata ao meu amigo. Ele ainda nem sabe, né, tudo que aconteceu, mas eu vou sim, vou compensá-lo como ele não imagina e também quero que ele saiba tudo que ele, né, o ato dele foi capaz de fazer na minha vida. Que legal. Sim, tá. E aí você tava assim, bom, não vou conseguir pagar, e agora como é que vai ser? E aí o que aconteceu? E aí eu entrei no programa, e aí eu descobri que não era a Copa, que não era o governo, que não era a eleição, que tudo estava embasado em mim. Eu era a minha maior sabotadora. Era eu que não queria fechar os clientes não fechavam porque eu não queria responsabilidade, eu já tinha falido uma vez no negócio. Então, eu não queria levar problema para ninguém, eu não queria causar transtorno a ninguém, e eu não queria ver o dinheiro do cliente, porque eu já tinha causado problemas para as pessoas tinham causado problemas a mim no outro negócio. Então, tinha um bloqueio muito grande nisso. Mas o maior bloqueio não era esse, André. O maior bloqueio era na minha infância. Porque de toda rejeição, eu não me sentia merecedora. Eu entrava no supermercado, se eu fosse comprar, sei lá, um pacote de arroz, já me dava um frio na região da barriga. E assim, então tudo estava embasado num lado que eu nunca imaginava, que era exatamente na minha infância, né, na questão da rejeição, né, que eu tive. Eu fui criada com minha avó, eu fui conhecer meu pai depois de adolescente, eu tinha 17 anos, quando eu resolvi procurá-lo. E aí eu me senti, assim, eu sempre me senti pouco amada, assim. Então eu fazia muita coisa para ser amada e para receber a aprovação das pessoas. Aliás, tudo, André, eu dormi chorando o dia que eu descobri isso. Eu descobri no curso que tudo que eu tinha feito na minha vida não era por mim, não era para mim, não era porque eu queria, era porque eu precisava de aprovação das pessoas e porque eu precisava ser amada. Interessante isso, né? E essa questão de abandono na infância, né? Mesmo que a avó dê atenção, dê o carinho, enfim, mesmo que aconteça isso, a criança ela sente, né? Porque não é o pai que está ali, enfim, não é a família, não é o pai e a mãe que ela acha que deveriam estar ali incondicionalmente, eles não estão por alguma razão. E o que acontece é que a criança ela tem uma interpretação inconsciente, né? Claro, não é uma coisa racional isso, nem não é uma coisa tão óbvia, mas ela começa a interpretar que ela não tem valor, que ela não é boa o suficiente, que ela deve ter alguma coisa de errado com ela e que ela não é merecedora de coisas boas. Então, né? E aí, ninguém quer, né? Ninguém quer. E aí dá uma série de problemas na vida pessoal, pode dar problema em relacionamento, pode dar problema na vida profissional, a pessoa se sabota, né? E nem sabe que se sabota, porque é sutilmente que a gente vai se sabotando, fazendo uma escolha aqui, outra ali, e atraindo também situações negativas para a nossa vida, porque se eu não me sinto merecedor, como é que eu vou atrair coisa boa para a minha vida? Fica difícil, né? Nem consigo escolher e nem consigo atrair. E aí, o que é que você fez com esses sentimentos, né, de rejeição e esse outro medo também que se repetisse a situação do passado? Listei e comecei a fazer a EFT. As minhas sessões de EFT, elas foram muito duras, assim. Eu chorava muito. Não foi um passeio fácil isso, né? Foi uma coisa... Tinha dia que eu me perguntava se eu queria ir adiante, sabe? Se eu queria realmente cutucar, se eu realmente queria ir lá naquele sentimento de não me sentir amada, de não me sentir querida, de me sentir muito sozinha no mundo desde criança. E aí foi um processo muito difícil, mas eu persisti
E o final era que eu senti um alívio, mas um alívio tão grande, e o passado ia lá para onde é o lugar dele. A lembrança, ela não fica, as lembranças que eu limpei, elas sumiram, elas ficaram lá, eu não lembro mais, elas não me incomodam mais. E mesmo se eu buscar, elas só vêm à tona se eu fizer essa busca, elas são leves para mim, parece que eu estou assistindo um filme da vida de outra pessoa. Legal, tá. Então você pegou esses sentimentos do passado, foi limpando, né? Foi trabalhando, foi aliviando. E qual foi o efeito que isso trouxe depois na sua vida? No primeiro mês nosso de curso, André, eu já consegui, eu comecei a primeira coisa que eu senti com o curso foi que eu fiquei mais tranquila, mais presente, né? Mesmo Acabou com que ela aquelas dívidas, mesmo com todo aquele problema, né? mesmo porque antes eu não atendia o telefone, que eu sabia que era dívida, tudo, a campainha tocava, me angustiava, o telefone tocava, me angustiava, tudo me angustiava. Chegava a correspondência, eu já olhava assim meio de lado, então assim, tudo me incomodava, mas eu comecei a aceitar essas coisas, essa era a minha realidade. Então eu comecei a me sentir mais serena. No nosso primeiro mês de curso, eu tinha já atendido muitos clientes, né? E aí eu recebi o telefonema de inclusive que era do ano anterior, perguntando como que a gente podia fazer para a gente fechar uma venda que eu já tinha, né, esquematizado desde o ano passado, o ano anterior com ele. E aí foi super tranquilo, ele fechou essa venda comigo, à vista, não estava acontecendo assim há muito tempo. Aliás, eu fazia pouquíssimas vendas à vista. Hoje isso inverteu, hoje eu faço mais vendas à vista. E aí ele ainda indicou um amigo dele que também fez à vista. Então, assim, esses dois somatizaram para mim uma venda de 22 mil, depois de mais ou menos de um mês de curso. E aquilo veio assim com... Nossa, foi muito bom, André, a sensação. Parecia que eu tinha recebido 1 milhão, porque deu para dar uma aliviada, a gente conseguiu pagar algumas coisas. Eu paguei meu apartamento, que eu estava desesperada, paguei 7 prestações do apartamento, de uma vez. Nossa, que bom, hein? Foi muito bom. E eu consegui aliviar. E o mais gostoso foi a forma como ocorreram as vendas. Elas vieram de forma muito suave, muito tranquila, muito natural. Assim, muito, muito tranquilo. Tipo, me dá um cafezinho aí, toma um cafezinho, toma o dinheiro. Da mesma forma, sem burocracia. E foi só essa venda que você fez ou depois você continuou no processo? Depois eu não parei. Depois eu não parei mais, André. A gente, tipo assim, continuou o ciclo. Essa foi a venda. Nesse mês a gente fez essa venda de 22 mil. Depois nós continuamos. E só para você ter uma noção, esse ano nós fizemos, em janeiro, quase 50 mil, foi 40, eu não tenho os números para te falar. Em janeiro nós fizemos R$ 47.687. Em fevereiro, que é o mês do carnaval, o mês de nada acontece, é o mês que ninguém compra, nós fechamos 15.890. E em março, hoje são 13, né? A gente mal começou o mês, eu já fiz um valor de R$ 17.390. Ainda tem mais da metade do mês só você, né? Dá para fechar uns 100 mil esse mês. Não, isso é vontade, né? Mas assim, a gente tá limpo para isso, né, André? Não é mais aquela coisa, eu tenho que fechar. Eu não tenho mais, antes eu contava muito, nossa, fulano fechar, dá para fazer isso, isso e isso. Hoje eu não tenho mais essa coisa. Não fica mais aquela ansiedade, né? Tem que fechar esse cara para fazer isso e aquilo. Exatamente. E antes eu dirigia por aí pensando, nossa, eu preciso fazer a venda tal, preciso vender a venda tal. Hoje em dia eu ando por aí com o meu som, ouvindo minha música preferida, cantando, imaginando que eu estou dirigindo o carro dos meus sonhos. Então, assim, tudo muito mais leve, tudo mais tranquilo. Outra coisa que mudou muito nessa questão do curso foi a minha forma de me posicionar diante do cliente. Porque como antes eu buscava aceitação e ser amada, o que eu fazia era que, se o cliente começasse a me chorar desconto, ele ia conseguindo os descontos, sabe? E hoje em dia, não. Hoje, por exemplo, eu fechei uma venda na parte da manhã, em que o cliente chegou lá e falou, nós gostamos muito do seu projeto, do seu valor, eu queria saber o que você pode fazer pra gente. Eu disse, olha, a questão de preço, nada pode ser feito. Eu posso trabalhar com você os prazos. E aí ele falou, não tem nem à vista e tal. Aí eu falei, meu à vista é 5% de desconto, mas você vai ter que dar 80% de entrada. E aí, ou seja, é a minha condição, não é mais a condição do cliente. Sabe? E aí aconteceu naturalmente, fechamos e ficou por isso mesmo. E eu tenho certeza que antigamente eu ia pedir para ele no mínimo, no máximo 40%, ele ia dividir do jeito que ele quisesse, e aí a gente ia continuar passando aperto, ou eu ia tirar um monte de valor
no valor da venda, dar um monte de desconto no valor da venda. Então, hoje não, hoje eu sei me posicionar. E isso ficou muito claro. Meu esposo comenta direto: não, você tá má. Não tô má, tô justa. Não é? É isso aí, você tem que ser justa com você, né? Não adianta ser só justo e bom com o cliente, tem que ser bom para os dois lados. Se não for bom para os dois lados, não vai ser bom. Exatamente. E quando você cobra um valor que é bom para você, você presta um serviço melhor, porque você tem condição de prestar um serviço melhor, né? Você tem condição de honrar, realmente fazer uma coisa de boa qualidade e deixar o cliente satisfeito. Essa coisa de ficar dando desconto, dar desconto, a pessoa acaba nem conseguindo muitas vezes cumprir. Tem gente que entra nessa, né, de ficar baixando tanto e dando tanto pelo desespero que vai entrando, né? Eu já contratei pessoas assim, então hoje em dia até eu tenho medo quando a pessoa cobra muito barato, ou quando ela, olha, eu divido não sei quantas vezes, não quero não que você divida não sei quantas vezes, como é que você vai sobreviver se você fizer isso? Exatamente. Eu quero que você entregue para mim o produto, né? O serviço bem feito, né? Até porque, André, quando assim, o cliente que ele chora muito é um cliente que ele é muito problemático. Sabe, ele vai dar problema depois. Eu já percebi isso, assim, por todo o histórico nosso. Eu vim perceber isso através do curso também, que eu fiz uma análise, né? Não, todos os clientes que choraram muito, que eu dei muito desconto, depois assim, você pensa que o cliente vai ficar grato com aquele desconto, ele não fica, ele sempre quer mais, ele está sempre insatisfeito. Parece que a satisfação do cliente não é com o seu preço, é com a vida. Uhum. Né? E eu percebi que exatamente isso. E o cliente, ao contrário, né? Quando o cliente ele paga bem, ele tem um valor justo por aquele trabalho, ele fica mais tranquilo, ele é um cliente mais satisfeito, a coisa toda flui para ele e flui para a gente. Tudo flui melhor, né? Com certeza. Me fala uma coisa, você também me falou lá no depoimento sobre a questão de ter encontrado na sua missão de vida. Como é que é isso aí? Pois é. Eu nunca imaginei, André. Na verdade, assim, a minha missão, ela é muito óbvia, ela sempre foi muito óbvia para mim. É o que eu amo mesmo desde que nasci. Mas, assim, eu nunca imaginei na minha vida que desse para trabalhar com a minha missão. Até porque o que a gente tem na cabeça, e eu sei disso já falo muito claro que eu estou ajudando a minha sobrinha que está agora em época de vestibular, e aí ela tá tendo uma overdose de FT comigo, coitada. Assim, para eu ajudar exatamente para ela escolher o que ela gosta. Porque a gente tem a sensação, André, que depois que você fez uma faculdade, como você cursou engenharia, como eu também entrei na área na área de exatas, e aí a gente tem a sensação que não dá mais, não, eu já estou, né, com 30, vou fazer o quê vou fazer o quê? Procurar outra faculdade? Como que eu vou começar? E a gente tem, é exatamente aí que morrem os nossos sonhos. Porque a gente se prende tanto ao como e a gente esquece, né, de que tem outras formas de se realizar. E o curso ele trouxe isso para mim. Na verdade, já estava latente na minha vida que tinha alguma coisa errada. Eu sempre parei muito pouco nos empregos onde eu entrava. E assim, as empresas faziam de tudo para ficar comigo e eu não queria. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, eu já não queria mais ficar. E me dava aquela coisa ruim, eu tinha que sair dali, por melhor que fosse o lugar. E aí eu percebi que era falta de amor ao trabalho. E eu fui observando, né? Você nos dá as ferramentas no curso para saber exatamente o que a gente gosta. Eu fui observando que eu sempre escrevi, que, inclusive assim, os meus destaques sempre foram com isso. Eu adoro falar, né? Ninguém percebeu até agora. Eu amo falar, eu adoro falar em público e eu adoro ajudar pessoas. Eu sempre brinquei que eu sou a psicóloga das minhas amigas e das mães das minhas amigas, dos pais das minhas amigas. E aí, exatamente, a minha missão ela está conectada com essas coisas. Ela está conectada com ajudar o próximo, em compartilhar. E isso o programa trouxe para mim. Não só para o presente maior, claro, é descobrir qual que é a minha missão. Eu estou super empenhada em realizá-la, mas assim, não só isso, mas também nos mostrar que é possível sim, que tem outros caminhos que a gente pode seguir, que a gente pode buscar para fazer a nossa missão e que vai agregar muito valor na vida das pessoas. Eu olho para você hoje, você me inspira muito, porque eu também passei por muita coisa em questão de falir na empresa, aquela coisa toda, e assim, e eu vejo que esse lado da missão e que eu correr atrás de tudo isso, vai me trazer uma realização muito grande. Porque hoje, André, eu estou feliz com o meu trabalho, eu estou me sentindo realizada porque eu consigo finalizar, eu tenho um início, meio e fim quando eu faço um atendimento ao meu cliente.
Mas isso não é tudo, isso não está me preenchendo no quesito paixão, amor, sabe? Eu gosto muito de contato com o cliente, é o que eu gosto na empresa, na verdade, é E aí, isso. mas me explica melhor então, o que é que você pretende fazer? Qual é o seu plano, né? Se já está meio desenhado para você, o que é essa missão, mais especificamente? Eu vou exatamente atuar nessa área de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Legal. Eu vou dedicar muito, né? Eu vou continuar escrevendo, de repente vou publicar alguma coisa. Não tenho muito ainda, muito bem traçado, porque chegou um momento da minha vida em que isso começou a explodir dentro de mim. Então eu falei, não, peraí, eu preciso pisar no freio para organizar a empresa, até porque eu não vou abrir mão dela. Não inicialmente. Eu não vou abrir mão no sentido, não vou chutar o balde. Os planos mudaram, André. Agora eu quero ter pessoas, até porque eu trabalho muito, já fiz os contatos, né, das pessoas que eu quero contratar, eu tenho pessoas esperando só para sair, desligar da empresa atual para vir trabalhar comigo. Eu quero que essas pessoas assumam a atividade de forma que eu possa continuar oferecendo o melhor para o meu cliente, mas aí eu vou cuidar da minha missão de vida. E aí sim, eu vou ajudar as pessoas, vou usar FT, com certeza, FT faz parte da minha vida. Agora é DNA, tá, André? Agora é meu DNA, desculpa. E aí eu vou usar FT, eu quero sim usar outras terapias, quero escrever, quero dar palestra, quero seguir minha vida, porque eu vim aqui para fazer isso, meu olho tem que brilhar e vai ser até os últimos dias da minha vida. E olha que coisa boa, antes eu pensava assim, já tenho 30, como que eu vou fazer outra coisa? E agora eu penso, vou viver até os 90, então eu tenho 60 anos, André, para fazer tudo que eu amo. É isso aí, eu comecei nessa área de autoconhecimento, eu acho que foi com 30, Né? 31, depois que falei a empresa também, né, passei por isso. E foi com 30, 31 que eu comecei a entrar nesse caminho. Então, é mais do que muito, tem muito tempo disponível, né? E É? tem isso, não tem. E podia ser com 40 também. Né? Quem está ouvindo aqui a entrevista, não é porque foi com 30 comigo, se você tem 50, achar que não pode agora, não. Pode também, com 50, com 40, com 60, com qualquer idade. É só querer começar. Né? Não tem essa coisa, não. E numa área que eu não tinha nenhum treinamento nessa área, não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma formação de psicologia ou nada disso, e estou aqui trabalhando, já tem alguns anos, já 8 anos, e está tudo indo muito bem na minha vida, graças a Deus. E com você também vai acontecer a mesma coisa, eu tenho certeza. E me Eu fala, também. me fala uma coisa, é o seguinte, sempre pergunto, né, se a pessoa percebeu algum benefício em outra área na vida dela. Não só no financeiro, mas teve mais alguma coisa que você tenha percebido na sua saúde ou no relacionamento, enfim. Em tudo, André. Na questão de relacionamento, eu me isolei muito depois que eu falei em 2008. Então, assim, a minha vida social tinha se acabado. E eu colocava isso como, estou sempre ocupada, mas na verdade não era não. É porque eu tinha uma rejeição por mim, sabe? É uma coisa de eu tinha que me isolar para eu não fazer mal às pessoas, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí mudou muito os meus relacionamentos, né? Os meus amigos de muito tempo estão aí de volta. Eu recebi um prêmio, teve uma amiga minha que durante o programa ela fez um grupo só com os meus amigos para mim. Na hora que eu entrei no WhatsApp, eu falei, gente, que tô chique. Então foi muito bom. E meu relacionamento com a minha avó melhorou muito também, porque a minha avó foi a pessoa que me criou. E assim, num regime muito rígido, regime de vó. E eu tinha muita mágoa da minha avó, assim como eu acho que talvez ela tenha de mim. Ela tá fazendo FT. Que bom. Pois é, tá ensinando minha avó a fazer FT. E eu tinha muita mágoa, então a gente brigava muito aqui dentro de casa, que ela mora comigo, e aí a situação ficava muito complicada, porque, assim, qualquer coisa que ela fizesse, André, eu já me sentia rejeitada e aquilo me trazia uma angústia, eu não conseguia fazer nada durante o dia todo. Então, hoje eu não tenho mais. Cada situação isolada é isso. Se a gente discutir alguma coisa, não está ocorrendo mais, mas se ocorrer, é coisa daquele momento, vai ter um porquê, a gente vai resolver e pronto. Mas a outra questão é que, como agora eu não preciso mais da aprovação, sabe? Eu já me sinto amada, e aí a minha autoestima já está ótima, se meu cabelo está cacheado, meu cabelo está liso, eu já estou me sentindo ótima comigo mesma. Eu vou até sair de casa, eu tô com a oportunidade agora de sair de casa, eu sempre quis, mas assim, eu sempre tive medo, não era medo, eu não conseguia ver o como fazer isso. Pensava, não, minha avó vai ficar sozinha, vai se sentir abandonada, e na verdade, eu não estava, eu estava me prendendo a ela porque era eu a necessitada, E a sabe? gente dá a desculpa que é outra pessoa, né?
Exatamente. Então vai ser muito melhor para ela, que a minha vida é uma loucura. Ela tá num ritmo que não é o ritmo natural para a idade dela. O que eu vou poder proporcionar para ela vai ser muito melhor, vai ser uma vida de qualidade. Então, muito mais tranquilo. Então, eu vou poder sair e tal. E eu me sinto muito melhor, André, em questão de merecimento. Depois que eu fiz aquela limpeza que você indica no programa, agora não importa, estou usando minhas melhores roupas, meus melhores perfumes. Semana passada até fui comprar um perfume, gostei de 2, por que não, né? E assim, a minha questão de autoestima, de merecimento, antes eu guardava, como eu fui criada com a minha avó, eu guardava todas as minhas coisas para um dia eu utilizar. Então, essas melhores coisas de enxoval, as melhores roupas, sempre ficavam ali guardadinhas, eu nunca utilizava. André, eu joguei tudo fora, doei as que, né, dava para algumas pessoas, das que eu utilizava no dia a dia, e coloquei tudo que é novo em uso, tudo, aqui em casa, as toalhas, tudo em uso, é para usar, é para gerar energia e é para a gente realmente, né, exalar a prosperidade. Que bom, que bom. Só é uma pergunta, o marido faz EFT? Ele conhece? Ele... Eu já falei para ele para fazer o programa, né? Afinal, ele tem disponível aqui no meu computador uma mina, né? Uhum. Mas assim, até agora ele ainda não faz? Ou... O programa ele não faz, André, mas FT ele faz. E ele faz FT. Ele faz FT sempre que ele sente alguma coisa angustiante. E ele me vê fazendo, porque o FT para mim agora é automático. Hoje mesmo, eu fui ao banco. E aí eu tranquei meu carro e conferi amassamento. E eu falei, não, eu nunca confiro, está acontecendo alguma coisa errada. Eu acho que porque eu estava com o computador da empresa no carro, e é a questão mais de valor de documentação, as coisas que tem da empresa mesmo, que o próprio valor do computador. Aí eu conferi. Mas aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fui ao banco, voltei. Na hora que eu voltei, eu olhei o estacionamento, não vi meu carro. Aí me deu um gelinho no estômago, mas aí porque tinha um carro maior que tinha tampado ele, estacionou do lado. Aí na hora que eu entrei no carro, que eu liguei a chave, eu falei, não, peraí, eu preciso tratar isso. Aconteceu na hora que eu entrei ao banco, na hora que eu saí do banco. Então eu já fiz minha FT ali para tratar minha questão de, sei lá, medo de ser roubada, medo de as pessoas quererem tirar de mim aquilo que é meu. E aí já fiz a minha FT, já fiquei tranquila, liguei meu sonzinho e aí fui embora. Então, assim, a gente trabalha, ele também está nesse sentido também, ele sempre acompanha essas coisas, e às vezes eu acordo de manhã, ele está fazendo FT porque tem muito serviço, ele está ansioso, e aí eu espero que ele faça o programa, porque ele já percebeu muitos benefícios, ele fala muito de mim, ele fala que eu mudei, que muita coisa aconteceu, e no sentido de eu estar mais segura, né, de não, André, eu falo não falo não com a maior tranquilidade. Eu não falava não. Quem não se ama, quem tem medo de rejeição, medo de ser amado, não diz não para ninguém. Sabe? E agora não, eu não estou a fim de ir a algum lugar, ou eu tenho outro compromisso, mesmo que a companhia seja ótima, não. Essa oportunidade vamos criar novamente depois. Porque agora eu não posso. Eu não me sinto culpada, é natural para mim. Que legal. Então, assim, eu espero que o meu marido faça o programa, porque para mudar mesmo algumas coisas. Mas a gente analisa a vida de uma forma diferente agora também. Muito bom. Outra pergunta é o seguinte, que eu sempre faço, você acha que toda essa mudança, né, na sua vida financeira, no relacionamento, teria sido possível sem você mudar por dentro primeiro? Não. Impossível. Sabe por quê, André? Eu percebo o seguinte. Eu cheguei no cúmulo do desespero, no início de 2014, no início não, foi setembro mais ou menos. Eu sentei na frente de uma psicóloga no consultório, morrendo de vergonha para falar que eu não estava aguentando, eu não tinha solução. Infelizmente, eu só fui achar a minha solução no seu programa. Porque não estava fora. E eu já tinha buscado por fora, eu já tinha feito todas as outras coisas. Eu nunca imaginaria, André, que o fato de eu não me sentir amada porque meus pais não me criaram, ou porque meus irmãos são loiros dos olhos azuis e eu sou moreninha do cabelo enrolado, ia me impactar na minha prosperidade. E impactar em como eu lido com as pessoas, em como, se eu me acho merecedora da pessoa conviver comigo ou não, se eu me sinto menos ou mais merecedora de sentar numa mesa com, sei lá, independente de qual seja a pessoa, imaginar que, nossa, e de repente se eu não tiver o dinheiro para pagar, entende? E aí, assim, como que eu imaginar que lá do passado, né, desde a minha infância, e eu cheguei até a ter uma coisa que não é tão comum, que foi como se fosse uma memória uterina, assim, que eu falo que foi o pior momento, meu pior momento no programa, porque foi um momento em que eu senti o tanto
que a minha mãe passou aperto, assim, para me trazer ao mundo, sabe? E, tadinha, eu consegui compreender muita coisa da parte dela, mas, assim, como que eu ia imaginar, André, que essas coisas lá do passado, que essas coisas de escola, de bullying, de feia, de sei o quê, vai impactar na minha prosperidade? Vai impactar em como eu vejo o mundo, né? Em como eu me relaciono com ele? Não teria como. Eu falo, eu tenho certeza absoluta. Todas as pessoas precisam se conhecer, todas as pessoas precisam tratar essas questões, porque todo mundo sofre de alguma forma na infância com alguma coisa, e essas coisas precisam vir à tona e ser tratadas, porque senão vai impactar em alguma coisa. Para quem quer ser mais feliz e mais próspero, né? Sim, É, né? independente. E até pode acontecer, André, da pessoa às vezes ser próspera. E ela ter um incômodo, porque eu, além da prosperidade, eu fui perceber depois do programa, eu tinha um outro incômodo, que era não me sentir bem em lugar algum. Sabe, eu sempre queria mudar de cidade, eu queria mudar de emprego, na verdade, eu estava fugindo de mim mesma. Eu nunca ia conseguir encontrar um lugar que me fizesse feliz. Com certeza, é verdade. Maravilha, muito obrigado pela entrevista, realmente o conteúdo que você trouxe, né, os ensinamentos que você trouxe das experiências que você passou foram realmente muito bons. Tenho certeza que vai tocar muitas pessoas. Então, quero te agradecer pela disponibilizar o seu tempo, né, e tá conversando aqui comigo. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão gostar muito dessa entrevista aqui, vão se sentir inspiradas pelo seu exemplo, tá? Obrigado mesmo, de verdade. André, eu agradeço também, de todo o meu coração. Agradeço pelo programa que você criou. Tá? Eu não sei o que seria de mim, as minhas expectativas hoje são outras. Claro que eu tenho muita coisa para limpar ainda. Eu estou recomeçando o programa, né? Agora de uma forma mais serena, de uma forma mais presente, sem desespero. E eu digo para você que está assistindo esse vídeo agora, às vezes, alguma coisa dentro de você vai dizer que não é para você, que você não vai dar conta, que não vai acontecer, que acontece com os outros e não acontece contigo, ou que você não tem condições de fazer o programa. Mas pense uma coisa, é você a prioridade da sua vida. E normalmente esses pensamentos de que não é para você e não acontece para você são meras sabotagens. É você tentando se sabotar. Então, assim, se dê uma chance, se permita ir um pouco além para se fazer feliz. Legal, muito bom. Bom, e para quem está assistindo aqui essa entrevista e quiser saber mais um pouco sobre como trabalhar essa questão da autossabotagem que impede o crescimento profissional e financeiro e como a EFT pode ajudar nisso, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você assistir uma série especial, gratuita, com 3 vídeos onde eu falo mais sobre esse tema, onde eu ensino isso um pouco melhor. Essa série ela fica no ar somente 2 vezes por ano, 2 períodos do ano, por alguns dias só. Então vai lá, clica, né? Agora eu estou disponibilizando essa série. E você vai ganhar, além disso, um e-book onde eu dou algumas dicas sobre prosperidade. Então, mesmo que a série não esteja no ar, você vai ganhar esse e-book de prosperidade, porque eu não sei a época que você está assistindo esse vídeo aqui, né? Se já passou a época do programa, da série de vídeos ficar no ar ou não. Então, mas mesmo que ela não esteja, você vai receber um presente meu por e-mail, ok? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima entrevista.